aí, gente, eu sou a Lari. Eu sou o Nando E estamos de volta com o canal. Foi ensaiado. A gente ficou um tempo fora do YouTube porque a gente precisou desse tempo pra gente e pra se adaptar a tantas novas mudanças, a tantas mudanças que aconteceram na nossa vida. Então desculpem se a gente estiver meio travadinho, mas... É isso, estamos voltando, é um retorno e esperamos que vocês gostem de todo o conteúdo. Então já dá aquele like já pra continuar incentivando aí nos próximos vídeos. Já se inscreve no canal, já manda pra alguém que você gosta. Isso aí, comenta o que você quer ver por aqui. E nesse nosso retorno a gente quer começar respondendo perguntas de vocês. Nós selecionamos algumas perguntas que vocês mandaram lá no nosso Insta, inclusive já confere a gente por lá. E a gente vai fazer 2 vídeos. Essa primeira parte vai ser sobre a nossa vida de modo geral, né, aqui nos Estados Unidos, como que foi toda essa adaptação nessa nossa primeira temporada aqui. E um vídeo que a gente vai fazer depois é sobre a companhia, um pouquinho mais específico sobre o nosso trabalho. Então fica ligadinho, ativa o sininho pra quando sair o próximo vídeo. Tá, então bora começar, né? Isso aí. Sem mais delongas. Qual foi a maior dificuldade no início? Acho que foi o apartamento. Porque logo que a gente chegou, a gente foi direto pro hotel. A gente até mostrou essa saga aqui pra vocês, né? E nós moramos 2 semanas no hotel até conseguir fazer toda a burocracia, resolver toda a papelada pra gente vir aqui pro nosso apartamento. Então acho que foi o momento mais complicado, né? Porque foi tudo... É muito burocrático, é diferente do que a gente tá acostumado. Então... E no hotel a gente não tinha cozinha, então a gente tinha que comer fora. E aí começa a bagunçar toda a rotina, a gente não tinha guarda-roupa, a gente tinha que ficar colocando as coisas na mala. Só que a gente já tava trabalhando, a gente não tava a passeio, né? Então foi bem complicado. E aí, graças aos nossos anjinhos, o Gui e o Caio, que eles nos ajudaram muito nisso de conseguir o apartamento, enfim. Ajudaram a resolver bastante coisa, né? Aqui. E uma coisa diferente é que aqui a gente ainda, no começo, a gente não tinha toda a documentação, assim, que precisava. A gente não tinha todos os números, as identificações aqui dos Estados Unidos. Então, pra conseguir o apartamento também ficava mais difícil. A gente teve que dar, né, um calção, tipo um aluguel. Foi mais de um aluguel, na real, sim, né? Porque a gente não tinha histórico de compra nem de nada aqui nos Estados Unidos. Então, eles não sabem se somos bons pagadores ou não. Então, acho que foi esse início, assim, principalmente o apartamento, né? Pra segunda pergunta, eu vou compilar 2 perguntas em uma só, tá? Primeira, algo que vocês acharam que seria fácil e foi complicado ou difícil. E outra, mandaram bem no inglês? RS, risadas. Sobrevivemos? Sobrevivemos. Então, uma coisa que eu acho que eu achei que seria fácil e não foi tão fácil foi o inglês. Porque a gente tem contato com o inglês desde que a gente é criança no Brasil, né? Quando a gente foi pra Rússia, foi muito difícil. Porque... foi um outro mundo, assim, né? A gente não tinha, tipo, zero contato com o idioma russo, com o alfabeto russo. Então, assim, foi uma coisa de outro mundo. Aí eu pensei, com o inglês vai ser muito tranquilo. E assim, foi muito mais tranquilo do que russo. Mas foi um pouquinho mais difícil do que eu achei que seria. Eu acho que além do idioma, talvez um pouquinho na companhia também. Pode ser. Porque por ser um estilo diferente do que a gente estava acostumado, acho que eu não cheguei esperando que eu ia ter que me esforçar tanto pra acompanhar o ritmo, sabe? Dificuldade, né? Mas a gente vai falar mais sobre essas dificuldades na companhia na parte 2. No outro vídeo. Sobre o inglês, agora a gente já tá um pouquinho melhor, assim, da companhia a gente não tem problema nenhum, nunca teve, assim, a gente no começo não falava muito, mas entender, a gente sempre entendeu tudo desde o início. Foi mais no apartamento, nessas coisas de burocracia. Resolver as burocracias. Né? Mas agora a gente já tá um pouco mais tranquilo. A gente já conseguiu abrir conta no banco sozinho. A gente já conseguiu fazer algumas outras coisas que a gente, né, não precisou de alguém acompanhando. E outra coisa que é difícil, até em português, é falar em telefone com telefonista. E aí em inglês mas aí não é muito do idioma. Eu acho que é mais do negócio de... do telefone. Como foi para a emissão do visto? Então, visto para os Estados Unidos sempre é algo muito burocrático e às vezes meio chatinho de fazer, mas no nosso caso até que foi relativamente tranquilo, porque a gente tirou o visto de trabalho e a companhia que deu a entrada, que resolveu muitas coisas, né, pra gente. Mesmo assim, a gente teve que preencher relatórios de 2 horas, a gente viajou para Porto Alegre para fazer a entrevista do visto também, que foi menos difícil e menos... cheia, né? Menos cheia a fila do que São Paulo. Foi tranquilo, assim, relativamente tranquilo. Geralmente quem faz visto de turista para os Estados Unidos demora mais de 1 ano, né, pra conseguir, e é assim mesmo. Mas como o nosso visto era de trabalho, a gente demorou acho que uns 3 meses, né?
Isso total. Uns E 3 depois meses. que já tinha sido aprovado que faltou a entrevista, a companhia mandou uma carta pedindo emergência, então a gente conseguiu adiantar mais um mês. E assim que a gente fez, acho que 3, 4 dias depois, né, o visto já chegou em casa, que a gente escolheu essa opção. E a gente já Então veio foi pra cá. tudo bem encaminhado, assim. Foi bem rápido. Em relação ao país, o que mais gostaram ao morar nos Estados Unidos e o que menos gostaram? Eu acho que o que eu mais gostei foi o poder de compra. Sim. E a gente vê a nossa dinheiro, tipo, se valorizando e que a gente consegue se programar e fazer as coisas que a gente quer com certa facilidade. Então, acho que isso eu tô gostando bastante. O menos gostar, assim, é um fato, tá? Foi uma coisa, assim, bem pessoal minha. Que quando a gente chegou, eu fiquei um pouco chocada. Que é como, obviamente, os Estados Unidos é muito capitalista e consumista. Acho que é exatamente um contraponto do negócio do poder de compra. Como o poder de compra é muito grande, as pessoas valorizam menos cada coisa que você compra. Tipo, você vê as pessoas jogando as coisas no lixo com mais facilidade, inclusive comida. Ou então, tipo, você quer comprar uma coisa. Por exemplo, a gente queria comprar coisas pra casa, né? Aí vai pra cozinha, a gente queria comprar uma espátula, a gente queria comprar um negócio de bater bolo. Não consegue. Ou você compra 10, ou você não encontra, tipo, em loja nenhuma, sabe? Exagerou, aqui tem umas coisinhas de 3, 4, 5. É um pacote com 3 no mínimo, entendeu? Muito não encontra. Tipo, sei lá, quer É comprar bem um lápis de escrever, não Aí vai sim, achar. 10, Não é. vai achar. É um pacote de 10 lápis, entendeu? E aí tem coisas que a gente ficava tipo, mas eu não preciso de 10. Só que é mais barato comprar 10 do que comprar um, sabe? Às vezes. É muito Aí louco vai 10, isso. né? É muito louco. Então, acho que é uma questão que eu teria críticas, mas é o meu ponto de vista. Acho que a minha questão mais crítica, assim, seria, tipo, o transporte público. A gente mora a 6 minutos de carro da companhia, só que se a gente pegar um ônibus é, tipo, 1h30. O transporte isso é público doido não também. é tão bom aqui, acho que... Mas isso não é nos Estados Unidos em geral, É é aqui em Atlanta. E, tipo, sei lá, pra outra pessoa, dependendo de onde ela mora, até faz sentido. Mas pra gente aqui é, tipo, bem complicado. É. E outra coisa, tipo, no Brasil a gente tem o SUS, né? Então, quase tudo você consegue pelo SUS. Tudo, eu acho, né? E aí, às vezes, tem que esperar um pouco e tal, mas você consegue. Aqui não tem essa... Nem esperando, sabe? Tipo, não tem essa possibilidade. É tudo privado mesmo. E é muito caro. Então, a gente tem o... Nosso plano de saúde. Vamos falar isso na parte 2. Que a gente tem um plano de saúde com a companhia, então a gente consegue pagar um pouco menos, porque a companhia paga o nosso plano de saúde. Mas se você não tem plano de saúde, é assim, absurdo. Qualquer coisinha que você for fazer é um valor. Valores assim, absurdos. Tá, bora pro próximo? Bora. Uma pergunta fofinha. Vocês fizeram muitas amizades? Sim, fizemos bastante amizade. E tem uma comunidade de brasileiros bem grande aqui, né? Então a gente conseguiu também, tipo, ter uma segunda família, né? É, total. Eu acho que esse foi um grande contraponto em relação quando a gente morou na Rússia. Na Rússia a gente fez muitas amizades, mas porque a cultura é muito diferente, porque o idioma é muito diferente, a gente não conseguiu fazer aquelas amizades, assim, laços muito fortes, assim, sabe? E mesmo assim demorou muito tempo até a gente Demorou. ter uma certa proximidade, porque tudo vem à base do diálogo. E como no começo a gente não sabia falar, não dá pra tinha você como. pegar intimidade com uma pessoa sem conversar. E aqui, como a gente encontrou brasileiros que pensam muito parecido da gente, acho que isso é muito importante numa amizade, né? Você ter a mesma linha de raciocínio, assim, sabe? Então eu acho que isso foi muito legal. Um dos pontos muito positivos, assim, que a gente conseguiu um grupo de amigos Sim. que nos abraçou, Caloroso. assim, nos acolheu, né? Uhum. Já tem um lugar preferido nos Estados Unidos? Por enquanto a gente não viajou muito, então Exato. o nosso lugar favorito tá sendo aqui em Atlanta mesmo, eu acho. Mas a gente tá gostando bastante da cidade, né? E tem muita coisa pra fazer. Uma coisa que tá nos nossos planos, que quem sabe a gente vai em breve, é na Disney. Por aqui, né? Mas, enfim, a gente não viajou muito ainda, né? Ainda. É. E quando a gente for, provavelmente a gente vai levar vocês com a gente, então fica ligado aqui. Como vocês se adaptaram ao custo de vida? Acham semelhante ao da Rússia? E já vou incluir aqui na pergunta o Brasil também, que aí a gente já faz um comparativo entre os três, assim. Coisas pessoais, tá, galera? O que a gente percebe. Eu acho que meio que eu já tinha falado antes sobre o poder de compra, a gente sentiu aqui um pouquinho mais tranquilo, parece não, a gente precisa de menos horas de trabalho pra conseguir fazer as coisas. Então eu acho que pra gente aqui tá um pouco mais tranquilo nesse sentido. Eu acho que em relação ao custo de vida de alimentação, assim, entre Estados Unidos e Rússia é meio parecido, o que a gente percebeu, assim. Aonde a gente morou também, né, que depende muito de uma cidade pra outra. Em relação ao Brasil, o Brasil tá com as coisas bem mais caras, né, agora, eu acho.
na minha visão. Não sou economista nem nada, tá, galera? Então, É sobre a nossa experiência. percepção pessoal. Mas em questão, tipo, de eletrônicos, roupas, bens, assim, nesse sentido, materiais, nos Estados Unidos o custo de vida, o custo, assim, é muito mais baixo. É absurdamente mais baixo, assim. É muito mais acessível, eu acho, né? Essa é a palavra. Mas em relação a aluguel, por exemplo, aqui em Atlanta, pelo menos, os aluguéis são caros. E eles estão Então, subindo bastante, né? Na Rússia, pagavam o nosso aluguel, então era uma proporção que a gente não tinha. Mas mesmo assim, se a gente fosse pagar, o aluguel era um custo mais baixo, né? De aluguel. Então, eu acho que depende. Mas, no geral, aqui... Tá funcionando pra gente. Existe o poder de compra maior, assim, na maioria das coisas. Vamos para a nossa última pergunta desse vídeo. Já estão bem adaptados ao novo país, novas pessoas, nova rotina? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. E olhando pra, sei lá, a gente chegou, vai fazer o quê? 6 meses, mais ou menos? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Estamos no 8º mês? Nossa, viajei aqui no meu cálculo. Mas enfim, só chutei. Nesses 8 meses, a gente olhando pro primeiro mês e pra agora, assim, tipo, outra coisa, né? A gente tá se virando bem melhor. E até por ter vários amigos brasileiros indicando pra gente o que fazer, como fazer, o que é melhor. Eu acho que tá bem mais tranquilo e já estamos bem mais adaptados, né? A rotina também, né? Porque a gente vai criando uma rotina. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ter uma rotina, sabe? Planejada, enfim. Mesmo que eu faça coisas diferentes num dia e no outro, eu gosto de ter um planejamentozinho. Então, no começo a gente não tinha, então tá sendo bem bom agora que a gente já tem e tudo mais. Já tá mais adaptado ao trabalho, apesar de que, pelo menos pra mim, continua difícil. Ainda estou numa adaptação, mas... Não sei se vai chegar um momento que vai ser muito fácil. Bala nunca é fácil, tá? Não tenho essa esperança. Mas, aquela, né? Desculpa, gente. Mas é verdade. Trago verdades. Então, sim, sobre a língua também, né? A gente já tá mais adaptado. Sobre como ele funciona de modo geral, né? Até sobre as questões de crédito e tudo mais, pontuação, que isso impacta em tudo que você for fazer aqui, praticamente. A gente já tá começando a entender um pouquinho mais. E acho que é isso, né? É a vivência. Então, tudo isso leva tempo, mas eu acho que para menos de um ano estando aqui, a adaptação tá sendo boa. Bom, gente, então é isso para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir deixando aqui. Deixem lá no nosso Instagram também. A gente vai ter uma parte 2 que a gente já vai gravar agora, tá? Desse vídeo. Então já fiquem ligados na próxima semana para assistir a parte 2 desse vídeo respondendo perguntas. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, galera! Bora começar o segundo já? Bora. Foi legal, né? É legal gravar vídeo. Eu tinha esquecido que era legal.